Reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor, pode vir por aqui, por favor, à direita. Pastor da Igreja Presbiteriana em Curitiba, Paraná, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos amados, esse tempo é para que você experimente aquele sentimento de Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. O que eles disseram? Senhor, como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar nesse lugar. Desfrutar da tua presença, da tua comunhão e da companhia dos teus servos. Esse é um momento muito especial. Vamos orar ao nosso Deus em favor da vida do seu servo, Reverendo Juarez Marcondes. Pai bendito, aqui está o teu filho, amado teu, alcançado pela tua graça, perdoado pelo Senhor em Jesus, feito pelo Senhor instrumento da proclamação do teu santo evangelho. Use-o mais uma vez, com poder, com graça, para a edificação da tua igreja e para a salvação daqueles que ainda estão longe. Atrai-os para ti. Use o teu servo, que o teu Espírito o capacite, em nome de Jesus. Amém, amém. Ouça a voz do Senhor. Muito obrigado, reverendo Marcos Aurélio. Boa noite, irmãos. Eu quero pedir que todos fiquemos em pé um minuto. Todo mundo. Vamos ficar em pé, esticar aí o nosso corpo. E agora nós vamos repetir o que eu vou dizer aqui. Todo mundo, eu quero todo mundo falando isso aqui, tá bom? Eu vou falar pausadamente, você repete comigo. Eu vim hoje aqui para louvar a Jesus, e eu vou sair daqui levando Jesus no coração. Vamos orar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, mas vamos ouvir a sua palavra, a sua voz. A palavra de Deus para nós nesta noite está em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Minha cidade para Cristo, minha casa para Cristo, minha família para Cristo, meu trabalho para Cristo, minha igreja Cristo, tudo é para o Senhor Jesus, e a palavra é dele. Lucas 5, 17 a 26, nós lemos assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. E hoje, uma vez mais, nós seremos testemunhas dos prodígios, dos atos maravilhosos do Senhor em nossas vidas. Que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Vamos tomar os nossos lugares. Eu quero agradecer a gentileza desta igreja querida
pelo convite formulado para ser o pregador desta 9ª cruzada. Se não me engano, o reverendo Marcos falou comigo exatamente há um ano. Estamos terminando a 8ª e a 9ª o senhor vai ter que estar aqui. Está na minha agenda há um ano. E por causa desse compromisso eu fui ajustando a minha agenda desta semana. Eu estive ontem em Fortaleza, na capital, pregando num culto do Dia da Reforma, lá na Igreja Central de Fortaleza, participando também de uma solenidade numa instituição educacional. E a semana então foi sendo compondo, mas o compromisso de Juazeiro estava garantido. E é uma alegria retornar a essa cidade, que eu já estive algumas vezes, mas de passagem, para ir para outras paragens. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de aqui parar e poder pregar a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para a declaração que se encontra no versículo 20, por onde a gente começa a nossa mensagem, onde o Senhor Jesus, voltando-se para aquele paralítico, disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Foi uma frustração. Aqueles amigos tinham feito um esforço hercúleo para levar o seu querido amigo até a presença de Jesus, com muito risco, subindo até o telhado, abrindo parte dele, descendo cuidadosamente para que chegasse à presença de Jesus uma pessoa que se havia enferma no seu corpo, que não podia ficar em pé, que não podia trocar os seus passos, que não podia ir e vir, que vivia sob os cuidados dos outros. E então, na expectativa de que aquela pessoa fosse curada do seu mal físico, Jesus simplesmente vira-se para ele e diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Tomou a todos de surpresa e frustração. Mas é isto que esse cidadão está precisando? Ele está precisando de alguém que cure o mal das suas pernas. Ele precisa de alguém que troque o estilo de vida que ele tem por estar limitado fisicamente. E esse pregador, e esse preletor, e esse professor, e este rabi, simplesmente diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Mas a verdade é que isso é o que mais ele necessitava. Eu quero fazer uma declaração aqui nesta noite. Não como supõem os intelectuais, os especialistas, os que fazem pesquisa em grande escala. O maior problema da humanidade não é a escassez de alimentos, não é a escassez de água, que está previsto para o futuro com o aumento da população mundial, como em muitos lugares já existem sinais muito claros disso. O grande problema da humanidade não está na área política, seja que ideologia você abraçar, na situação econômica, se existe uma recessão ou se existe progresso, não está na questão da necessidade social da nossa população, por mais importante que isso seja. O grande problema da humanidade é o pecado. O pecado que entrou no mundo e se tornou uma natureza dentro de nós. O Criador fez tudo e fez belo, e fez formoso, e fez maravilhoso. E a cada passo da criação, Ele mesmo fazia a avaliação dizendo: bom, bom, bom. E quando Ele conclui a obra da criação, criando a humanidade, diz: não é bom não, é muito bom. Muito bom. E na narrativa do capítulo 2 de Gênesis, ao apresentar a mulher ao homem, ele resolveu um problema que estava acontecendo, porque não era bom o homem estar só. Então, tendo o homem, tendo a mulher, é bom demais. E é por isso que aqui há muitas famílias, muitos casais,
muita gente, querido, que sabe o valor da família, que sabe o valor do casamento, mas a Bíblia prossegue, e já na terceira página, no terceiro capítulo de Gênesis, nós tomamos ciência daquilo que conhecemos como a queda. Você já caiu? Você já tropeçou? Você já teve uma fratura? Você já foi de boca no chão? Dói, né? Machuca. Tem que dar providência, tem que ir para o pronto-socorro, tem que fazer um curativo, tem que fazer um gesso. Mas a queda do homem não poderia ser solucionada com estas providências, porque a queda do homem foi na presença de Deus. A queda do homem implicou numa nova natureza, a pecaminosa, que passou a dirigir a sua vida, orientar os seus passos, de tal sorte que o homem que quer fazer o bem não consegue, e o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Triste a nossa condição humana por causa do ingresso no pecado no mundo. Por isso eu afirmei, o grande problema da humanidade não são esses que aparecem nos programas de televisão, na mídia, nas redes sociais. O grande problema da humanidade foi o pecado que entrou no mundo e trouxe a desgraça, e trouxe a violência, e trouxe a maldade, e trouxe a incompreensão, e trouxe a falta de respeito, e nós não nos entendemos mais por causa do ingresso do pecado no mundo. Mas já naquela página do capítulo 3 de Gênesis é apontada a solução do pecado, porque na medida em que o juízo de Deus ia se abatendo sobre a humanidade, o Criador diz: mas o descendente da mulher virá, e ele virá para resolver o problema do pecado. O descendente da mulher não é outro senão o Filho de Deus encarnado, o Senhor Jesus, aquele que nesta ocasião declarou na presença de todos os que estavam ali, mas especialmente diante do que mais precisava de uma cura física: homem, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei quais problemas você hoje traz consigo, talvez de saúde, já foi mencionado aqui, problema de saúde de algumas pessoas. Talvez você tenha problemas na área financeira, talvez você está com problema na questão do seu trabalho, do ambiente de trabalho. Talvez você esteja passando por problemas dentro de casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos ou entre os irmãos. Talvez você esteja com problemas na igreja, o espaço que você está servindo ali não está confortável. E então eu quero dizer para você, não importando qual a sorte de problemas, meu querido, os teus pecados estão perdoados. E eu espero que você não fique frustrado com isso, que você não pense assim: mas trouxeram este homem de tão longe. Eu queria que ele viesse dizer aqui: olha, o teu problema financeiro está resolvido, o teu problema de saúde está solucionado, tua questão de trabalho não vai ter mais problema de hoje em diante, as situações difíceis que você está vivendo na igreja, está tudo resolvido. Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu não tenho dúvida de que de hoje em diante estas realidades tomarão um novo rumo, mas primeiro eu preciso dizer a você: os teus pecados estão perdoados. Esta é uma cidade para a qual gente de todos os lugares do mundo inteiro vem atrás de uma bênção, fazem romarias para serem abençoados, e o povo da terra não menos. E as pessoas nas cidades circunvizinhas também vêm aqui para ser abençoadas. Tem gente que toma navio, barco, avião, helicóptero, asa delta, mas vem aqui para receber uma bênção. E eu queria participar disso, que eu vim aqui trazer para você uma bênção. E essa bênção não é outra senão a bênção do perdão. A bênção do perdão. E eu queria que você agora, no íntimo do seu coração, no silêncio da sua alma,
você requisitasse essa bênção, você dissesse assim: Senhor, eu preciso desta bênção, eu quero que o Senhor me abençoe com o perdão, eu quero ser alcançado com o perdão que só o Senhor pode trazer. Senhor, eu quero esta bênção para a minha vida hoje. E eu não combino as coisas com o liturgo, com o pastor da igreja que prepara a liturgia, menos ainda com a equipe de louvor ou um músico especial como o Júlio, mas parece que a gente combinou as coisas. E eu não acho que é coincidência, porque na vida do crente não tem coincidência, né? Tem Jesuscidência. Exatamente o cântico que nos levou para o alto da montanha falou do perdão, e é o que nós vamos cuidar aqui nesta noite. Eu quero falar 4 coisas a respeito do perdão, muito pontualmente, para que você assimile, para que você guarde e para que você receba a bênção do perdão na sua vida. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui é que o perdão de Jesus é central no seu ensino. O que Jesus estava fazendo lá em Cafarnaum? Que era a sede do seu ministério. Muito provavelmente a casa em que Jesus se achava era a sua residência temporária. Quando ele estava ali, ele se sediava ali, estava ensinando. Aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando. Jesus é mestre, Jesus é o rabi, Jesus é o ensinador, e toda a sua palavra é ensino para nós. E neste caso aqui havia um auditório seleto ouvindo a palestra de Jesus, porque ali se achavam assentados fariseus e mestres da lei, gente entendida da lei, gente que conhecia a Torá, gente que conhecia não só a Torá, mas conhecia também os profetas. Em alguns lugares do Novo Testamento você vai encontrar essa dupla lei e profetas. Era a maneira de referir-se a toda a Escritura, a lei e a Torá, o resto são os profetas. Havia uma terceira divisão que em alguns lugares também se usava, que eram os escritos. Então, onde você ler lei, profetas, escritas, quer dizer o Antigo Testamento. E por que não o Novo? Porque o Novo estava sendo escrito pelo Espírito Santo através dos seus instrumentos, através de evangelistas, de apóstolos, de homens que o Senhor separou para fazerem isso. Em outras palavras, quando aqui nós lemos, estavam ouvindo a palestra de Jesus que os ensinava fariseus e mestres da lei, ele estava se referindo àqueles que conheciam as Escrituras de então. Fosse hoje, nós estaríamos incluídos, que conhecemos o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Novo Testamento está latente, está ali pulsando, está prestes a vir à luz. E no Novo Testamento, o Velho Testamento está patenteado, fica claro, a gente passa a compreender. Nós não somos o povo que escolhe um ou outro testamento, nós somos o povo da Escritura, amamos o Antigo e amamos o Novo Testamento. Mas eu quero dizer, do mesmo modo, como Jesus estava ali palestrando, ensinando para as pessoas que conheciam a Bíblia de então, nós hoje também não podemos fechar os nossos ouvidos, não podemos dar de ombros a isso, não podemos nos imaginar como tão entendidos, tão mestres, tão capacitados, que não temos nada a aprender acerca da bênção do perdão, porque o perdão é central no ensino do Senhor Jesus. Tanto que vários lugares dos evangelhos, quando eles fazem menção ao que Jesus dizia, nós encontramos ensinos e ensinos sobre perdão. Eu só vou fazer menção de um capítulo na Bíblia, Mateus capítulo 18, quando ali se fala sobre os tropeços, sobre pessoas que muitas vezes erram, irmãos na fé que não andam em conformidade com a vontade de Deus, e Jesus a partir dali vai construindo a maneira como nós devemos lidar com isso. Devemos ser disciplinadores, devemos ser corretos,
mas devemos ser longânimos, devemos ser mansos, devemos chamar o irmão à compreensão, devemos levá-lo a entender o seu mau caminho para que arrependa-se e volte à luz. Ele precisa conhecer o perdão do Senhor. E aí Jesus emenda a chamada parábola da ovelha perdida, aquela entre 100 que tresmalhou-se, que ficou no campo, e Jesus vai atrás desta centésima para trazê-la novamente ao redil por causa do perdão. E aí, quando nós chegamos a certa etapa desse capítulo 18, há uma pergunta: então, até quando? Até quanto a gente deve perdoar alguém? Até 7 vezes, que é o número da perfeição. E Jesus diz: é isso mesmo, mas não é essa perfeição que você está achando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplica isso, 70 vezes 7. Haja perfeição, o tanto que for necessário perdoar, não deixe de perdoar. Mas o ápice desse capítulo é quando Jesus conta uma história, uma parábola. Jesus não era de fazer definições, sua mente era judaica. Enquanto a mentalidade helênica, grega, para explicar alguma coisa, apresenta uma definição, a mentalidade judaica conta uma história. E a história que Jesus conta ficou conhecida como a parábola do credor incompassivo. Nessa parábola, tomamos ciência de um rei que resolveu apurar as contas e começou a chamar os seus servos e disse: você está com um débito aqui comigo? Não, vou acertar hoje, arrumar a casa. E eis que chegou um que tinha uma dívida impagável. O texto bíblico menciona que se tratava de 10.000 talentos. Coloque isso na proporção de alguns bilhões de reais, de dólares, de euro, de libra esterlina. O que você pensar, é coisa demais. E ele não tinha, evidentemente, como pagar. Ninguém tem como pagar uma dívida dessa. E então a solução do rei: bom, eu não posso deixar barato, né? Fazer o seguinte: você vai me entregar os seus haveres e principalmente a sua família vai passar a me servir, vai trabalhar para mim. Era a condição chamada de escravidão, inclusive você. E esse cidadão com a dívida tão grande chegou para o rei: por favor, tudo menos isso. Não, por favor, isso não. Por favor, não. Aí o rei ficou compadecido, disse: tudo bem, não vou te... Eu senti que você está arrependido. Eu percebi que você sabe o tamanho da sua conta e que não dá conta de pagar. Então só ver se não se encrenca mais, né? Vai tranquilo. Ai, que alívio, coisa maravilhosa, né? Foi perdoado pelo rei. E a hora que ele saiu da audiência do palácio, ele encontrou uma pessoa, um conhecido seu, que lhe devia dinheiro. Porque toda pessoa que deve muito, sempre tem alguém que deve para ele, não é verdade? E essa pessoa que devia a ele, devia uma quantidade que eu não vou dizer que é pouco, mas comparado com o que ele devia, era demais. A Bíblia fala aqui de 100 denários, ou seja, 100 dias de serviço, da jornada diária que um trabalhador tinha. Vamos calcular em real, que agora a gente fala a linguagem nossa, 3 meses e pouco de salário, salário mínimo que nós conhecemos hoje, uns 5 mil reais. Eu sei que é muito, não é pouco, mas comparado com o que ele devia, é nada. E quando ele diz assim: ô fulano, que bom te ver aqui, eu estou precisando de um dinheirinho, você pode me pagar aqueles 5 mil? E ele disse assim: rapaz, não posso não, senhor, está difícil, você vê a caristia que está aí, né? Tudo subiu, o governo prometeu que ia facilitar a nossa vida, só piorou. Ah, não quero saber não, você está me devendo, eu preciso também, você vai me pagar. Não posso, não me perdoa. Não perdoa. Fulano, oficial aí de justiça, leva ele para a prisão. Que sujeito inclemente, que sujeito duro de coração. Só que muita gente viu a cena e sabia de onde ele tinha vindo, do palácio. Tinha sido quitada a sua dívida pelo rei. E aí levaram o assunto para o rei. E quando o rei soube o que ele fez com o seu devedor,
seu credor, né? Ele era o credor, o outro era o devedor. Ele diz: não é possível que você fez isso. Quer saber? Não tem perdão para você. Você agora vai preso, sua família vai ser escrava, porque você foi perdoado e não foi capaz de perdoar. O perdão é central no ensino de Jesus, porque ele é apresentado como a via de duas mãos. É o perdão que nós recebemos de Deus, é o perdão que nós devemos servir ao nosso irmão. E a nossa dívida perante o Senhor é esta, bilionária, trilionária. Nós devemos tudo ao Senhor e mais um pouco. E no entanto, o Senhor nos perdoou por misericórdia, por bondade, por amor de nós. E então nós precisamos perdoar aos outros, porque quem está sendo incapaz de perdoar o seu próximo, perdoar aquele que talvez muitas vezes vai decepcionar você, vai criar um problema para você, porque não compreendeu o tamanho do perdão com que você foi contemplado. Então guarde primeiro isso. Jesus estava ensinando por um seleto auditório. Como eu nesta noite tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus para um seletíssimo auditório de homens e mulheres sérios que vieram aqui nesta noite para louvar o Senhor e querem levar Jesus no seu coração. E todos nós aqui não podemos olvidar o ensino central de Jesus, que é o perdão. O perdão que vem de Deus, mas que não pode se tornar uma represa em nós. Nós temos que ser canal do perdão. Nós recebemos o perdão caudaloso do Senhor, e Ele deve seguir na direção do nosso próximo, do nosso irmão, para que ele também seja alcançado por esta mesma bênção, a bênção do perdão. Mas há uma segunda lição tão importante quanto essa primeira. A bênção do perdão é central no ensino de Jesus, mas o perdão de Jesus é vital no processo de cura. O perdão de Jesus é vital no processo de cura. Porque esse homem chegou à presença de Jesus naquele dia, porque os seus amigos imaginaram assim: nós já ouvimos falar que esse Jesus deu vista ao cego, fez o ouvido do surdo ouvir, fez a voz do mudo cantar, fez alguns coxos levantarem. Nós vamos levar o nosso amigo lá com esse problema físico. Aí chegam lá, depois de todo aquele esforço: perdoados estão os teus pecados. Uma polêmica se levanta, nós vamos voltar a ela, mas Jesus no final diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele foi contemplado pela bênção maior, pela bênção essencial, para resolver o grande problema da humanidade, que é o pecado, e só o perdão do Senhor para resolver o problema do pecado. Mas ele não foi apenas contemplado com a bênção do perdão, ele foi contemplado pela bênção da cura, cura física, cura motora, cura do impedimento que ele tinha de ficar em pé, de trocar passos. E eu volto ao meu ponto: o perdão de Jesus é vital no processo de cura. É bom a gente falar para um auditório tão imenso, tão enorme. Eu conheço poucos dos que estão aqui, alguns colegas pastores, a maioria eu nem conheço, para poder dizer uma coisa aqui: eu não conheço a sua história, não sei o que você está passando, mas talvez você esteja sofrendo, esteja adoentado, esteja mal, esteja com enfermidade na mente, no coração, na alma, nas emoções e até fisicamente, porque está faltando a bênção do perdão na sua vida. Você mesmo já foi a especialistas, ele determinou a você fazer exames laboratoriais, exames de imagens, veio o resultado, ele leu e interpretou para você, dizendo assim: está tudo bem com o seu sangue, com os seus rins, com o seu pulmão. As imagens aqui dizem que você está com uma ossatura boa,
porque não tem problema na cachola, e você sai de lá assim: mas eu estou doente, mas eu estou mal, o senhor deve ter visto a coisa errada, tem algum outro exame que eu possa fazer, porque eu estou muito, muito doente. E não vai ter especialista no mundo que vai dizer por que é que você não sara, enquanto você não absorver o perdão de Jesus, porque o perdão de Jesus é vital no processo de cura, especialmente das nossas doenças emocionais. Essas doenças emocionais que têm crescido tanto no nosso meio, e eu não quero aqui diminuir 1 milímetro o valor, a importância, o diagnóstico que se faz sobre essas doenças. Isso é muito sério, isso não é coisa que se possa dizer, não, isso é onda da pessoa, não é não. Homens e mulheres estão sofrendo no profundo do seu ser, estão magoados, estão amargurados, estão tristes, estão absolutamente desnorteados, mas a solução não virá de tomar Prozac, de tomar remédios de tarja preta, de fazer tratamentos novos que estão por aí, paliativos, quiçá, enquanto não se processar o perdão no seu coração, enquanto você resistir a ser perdoado e quem sabe a perdoar alguém. Eu já perdi a conta de membros da minha própria igreja, no meu gabinete pastoral, que apresentam esses quadros, e na medida que nós vamos escarafunchando, a gente chega lá para perceber que tem perdão retido há décadas na vida daquela pessoa. Não perdoou, continua com o coração fechado, tapado, não dá oportunidade a buscar novamente um relacionamento com um familiar, com alguém até do seio da igreja. O perdão de Jesus é vital no processo de cura. E eu quero ir mais longe, porque aqui a gente fala de doenças emocionais intangíveis, que não dá para a gente depois fazer um diagnóstico laboratorial, mas eu quero falar de doenças físicas, sim, porque muitas das nossas enfermidades, isso os especialistas dizem, elas se somatizam. O problema da mente desce para o corpo. Aliás, os antigos já usavam uma frase em latim dita assim: mens sana in corpore sano, mente sã num corpo são. Então, doenças psicossomáticas são absolutamente conhecidas no mundo da medicina. O que muitas vezes a medicina não sabe, alguns já estão aprendendo isso, é que não são apenas doenças psicossomáticas, são doenças espirituais psicossomáticas. Afetou a psique e está afetando o corpo. E somente quando puder recepcionar o perdão que o Senhor conquistou para nós, e a partir daí liberar perdão para outrem, então sim, a cura virá. Aquela dificuldade talvez de trocar os passos, movimentar-se, voltará na vida de muitas pessoas. Nós não temos por tradição, como igreja reformada, ainda comemorando mais um aniversário da reforma, de promovermos sessões de cura, mas cada pregação da palavra de Deus é uma oportunidade do nosso coração ser curado. Cada vez que a palavra do Senhor é anunciada, o nosso coração precisa se compreender adoentado, ferido, enfermo, e obter pela palavra do Senhor a cura necessária. O perdão de Jesus é central no seu ensino. O perdão de Jesus é vital no processo de cura. Mas em terceiro lugar, eu queria trazer a lume a partir dessa palavra, desse texto bíblico, que o perdão de Jesus se acha garantido por sua obra vicária. Vicária quer dizer substitutiva. Jesus nos substituiu. Jesus na cruz morreu por nós. Nós não precisamos, e sequer haveria qualquer razão, ser crucificados, porque isso não traria nenhum benefício a nós,
mas Jesus foi crucificado em nosso lugar, e na cruz maldita, Ele levou sobre si os nossos pecados, e Ele verteu o seu precioso sangue, que nos purifica dos nossos pecados. Eu estou trazendo isso porque a discussão que se levantou, quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, aquele auditório seleto diz assim, quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados? E então Jesus, lá no íntimo do seu coração, diz exatamente, só Deus pode perdoar. É pena que eles não sabem que eu sou filho de Deus, Deus de Deus, tenho a natureza divina. Mas Jesus, um pouquinho mais adiante, diz assim, então para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leite e anda. O ponto aqui é a autoridade de Jesus. E por que é que Jesus tem autoridade para perdoar pecados? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque Ele carregou no pesado madeiro as nossas doenças, as nossas transgressões. Ele assumiu a condição de servo, aquela que o profeta Isaías 8 séculos antes dizia, nós olhamos, não vimos beleza nenhuma nele, ele era o mais destroçado, desprezado entre os homens, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras nós fomos sarados. Eu queria que você compreendesse essa verdade. Não tenha dúvida nenhuma sobre o perdão de Deus. Por mais carregado de pecados que você esteja, esses pecados que já atingiram a sua índole, a sua moral, o seu comportamento, o seu modo de ser, os seus relacionamentos, há um Deus que perdoa todos os nossos pecados, porque Ele tem autoridade para fazer isso, porque Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para assumir a nossa triste condição, e então, na justiça que Ele efetivou, nós fomos justificados. O justo viverá pela fé. Esta é a grande mensagem do Evangelho, este é o anúncio poderoso da palavra de Deus, esta é a essência daquilo que cremos e pregamos e proclamamos. Sobre nós recai o grande amor de Deus, por intermédio da dádiva do Filho. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. E o que é que o Senhor Jesus está mandando nos fazer? Está mandando-nos acolher o seu perdão e distribuirmos esse perdão para o nosso próximo, para o nosso semelhante. O Filho do Homem tem autoridade, não tenha dúvida nenhuma disso. E para isso Ele não precisa exibir nenhuma patente, Ele não precisa ser eleito pelos homens para ser considerado capaz de fazer isso. Não há necessidade de fazer qualquer trajetória sacrificial para chegar a um determinado lugar, geralmente mais alto, mais elevado, porque fazendo isto, então nós vamos ser alcançados pelo perdão do Senhor. Ele já fez tudo isso lá na cruz. Nós agora apontamos para aquela cruz maldita, para dizer, ali debaixo e à sombra daquela cruz nós queremos estar. Esta é a essência do Evangelho, e somente por intermédio da adoção deste sentimento, deste pensamento, desta verdade, é que a nossa cidade, a nossa família, a nossa empresa será para Cristo. Basta isso, saber que à sombra desta cruz nós nos abrigamos, nós somos redimidos, nós somos salvos, nós temos o perdão do Senhor. Mas eu quero caminhar para o final. Você já está conosco há um bocado de tempo, e eu queria que você caminhasse comigo para o final, só repetindo a bênção do perdão que eu vim lembrar de você hoje aqui. É porque o perdão é central no ensino de Jesus. O perdão é vital no processo de cura. O perdão de Jesus se acha garantido por sua obra na cruz.
último lugar, o perdão de Jesus promove plena transformação, completa transformação. O final desta narrativa daquele dia nos dá conta que assim que ouviu a voz de autoridade de Jesus, versículo 25, imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, provavelmente um colchonetezinho improvisado, que ele deve ter dobrado, ele voltou para casa, glorificando a Deus. Imediatamente promoveu-se mudança, ocorreu transformação, a história passou a ser outra. Alcançado pela bênção do perdão que só Jesus pode dar, uma vida nova surgiu, uma nova jornada teve lugar. E eu queria que nesta noite o mesmo acontecesse. A sua história não precisa mais ser a mesma. O peso, o fardo que você está carregando na sua alma, a dor no seu coração, o Senhor está dizendo assim: eu tenho autoridade para tirar, eu posso remover isso do seu coração, eu tenho a graça do Senhor para oferecer à sua vida. Creia nisso, tome isso para você, aproprie-se desta bênção do Senhor. O Espírito Santo, Ele habita o nosso coração para que nós possamos ser receptáculos de toda a plenitude da graça de Deus. Deus é tão provedor das nossas necessidades que não nos deu apenas o Filho para morrer em nosso lugar, deu o Espírito Santo para aplicar as suas bênçãos, e talvez está faltando esta aplicação na sua vida. Você talvez seja exatamente esta pessoa configurada aqui, entendida das Escrituras, que compreende a palavra de Deus. Você é um mestre da lei, mas você precisa sair daqui com a bênção do perdão. A bênção do perdão que vai alcançar a tantos outros que estão ao seu redor. E isso é imediato, e isso é hoje, e isso é para já. Imediatamente ele levantou-se, ele que não podia ficar em pé. Imediatamente ele firmou-se sobre os seus artelhos, ele pôde trocar os primeiros passos, ele pela primeira vez pôde recolher o seu colchonete. Mas o mais importante é que quando ele rumava para casa, ele ia glorificando a Deus. A sua vida não era mais para a tristeza de Deus, para o lamento do Senhor, para que o Senhor ficasse dizendo: eu morri na cruz por ele, mas ele não aproveita as minhas bênçãos. Ao contrário, ele sai dali louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, para ter uma vida que em tudo, no pensar, no falar, no agir, no conviver, fosse para a honra e para a glória do Senhor. E você não veio a esta cruzada, nesta memorável noite, apenas para participar de um evento. Você veio aqui para louvar a Jesus, e daqui você vai sair com Jesus no seu coração. Você vai sair daqui com a bênção do perdão. Você vai deixar esta noite marcante na sua vida, como de fato um marco na sua existência, porque aqui você vai deixar-se inundar pelo perdão do Senhor, e vai liberar esse perdão até onde for possível. Muitos hão de ver e acompanhar na sua vida esta mudança, e você será bênção na vida de muitas pessoas, como aqueles que estavam ali assistindo tudo que estava acontecendo, ficaram atônitos, mas também davam glória a Deus. E muitos hão de dar glória a Deus por causa do seu testemunho. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte. Não pense em mais nada a não ser em você mesmo e no amor do Senhor e no perdão de Jesus. Não se preocupe com quem está ao seu lado, cônjuge, familiar, amigo, irmão, colega de trabalho. Pense em você. É a bênção do perdão. Deixe o Senhor falar ao seu coração, dizendo: eu te perdoo de todos os teus pecados,
não carregue mais esses fardos. Isso é vital para um processo geral de cura no seu ser. E isso está assegurado, está garantido pelo que Jesus fez lá no Calvário, há 2000 anos, se atualiza para nós hoje aqui, e a transformação acontecerá. Eu quero convidar você que reconhece o valor do perdão do Senhor e hoje se deixa inundar por esse perdão. Aonde você está, você se coloque em pé, um por um, vá ficando silenciosamente, vá colocando-se em pé para testemunhar que o perdão do Senhor está sendo derramado sobre o seu coração. Amém. Deus abençoe. Todos que reconhecem isso, vão se colocando em pé. Não preocupe-se com quem está ao seu lado. Deus está chamando você a ser receptáculo desta bênção, desse perdão. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. Tem gente lá atrás, no fundo. Deus te abençoe. Tem gente aqui na frente, tem gente ali no meio. É uma oportunidade benfazeja para o seu coração. Você veio aqui nesta noite para ser curado de mazelas, para ter um novo momento na sua vida. Vá ficando em pé, vá se colocando em posição de testemunhar aquilo que de pronto o Senhor está realizando no seu coração, para que você, ao sair daqui, vá glorificando ao Senhor, e os que estiverem ao redor também glorifiquem ao seu nome. Ó Jesus amado, nós te damos graças por esse momento precioso de adoração, de louvor, tempo particular contigo, onde aqui pudemos vir para louvar a Jesus, mas vamos sair daqui com Jesus no nosso coração, com a certeza de que a bênção do perdão está sobre nós, a bênção do perdão que só o Senhor pode promover, e que uma vez instalada em nós, se torna um rio caudaloso na direção dos outros, para que a nossa vida seja vivida debaixo da plenitude da tua graça. Abençoa esses teus filhos, não apenas os que se postaram em pé, mas tantos outros que de alguma forma estão percebendo a importância e o valor desse perdão para a sua vida. Abençoa todos nós, capacita-nos, ó Deus, a acolher constantemente, a cada passo da nossa vida, a tua misericórdia, teu coração longânimo, manso para conosco, e ministrando também aos outros da mesma sorte. É o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. O Cordeiro por nós se entregou, justo a tantos injustos amar, deu-se em morte, mas ressuscitou. A Jesus toda honra e louvor, ao eterno Rei Santo
você já aprendeu a melodia, cante comigo assim. Tu és maravilhoso, Jesus, a palavra, o Rei que a nós vem. Somos noiva, teu salto à luz, por teu reino esperamos. Amém. Cantamos a Jesus toda honra e louvor, ao eterno Rei Santo, nosso Salvador, esperança e perdão ao mais vil coração. Graças damos, pois nos Se você pode, se coloque em pé no seu lugar. Vamos cantar mais uma vez. A Jesus toda honra e louvor, ao eterno Rei Santo, nosso Salvador, esperança e perdão ao mais vil coração. Graças damos, pois nos Ore enquanto você canta essa bela canção. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os. Nos perdoa, Senhor, ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Cante: santo, santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, cante junto, alto. Dá-me
sede da palavra. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas e a salvação que vem de Deus. Cantamos santo, santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e todo poder pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Nós estamos caminhando para o final deste evento. Nós vamos orar, vamos receber a bênção. Mas eu queria convidar para virem aqui à frente os conselheiros que estão habilitados para serem procurados por quaisquer pessoas que querem mais informações sobre aquilo que viram hoje, ouviram hoje. Eles vão estar postados aqui. Se precisar de um aconselhamento especial, temos os pastores também. Nós estamos à disposição de vocês. Vamos orar nesta hora. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. És rico em bondade e misericórdia, és o nosso Deus, Senhor dos céus e da terra, nosso amado Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus, por poder levar a efeito esse trabalho, essa cruzada nesta hora, aqui no ar livre, tendo como teto a abóbada celestial, Senhor, e podermos vislumbrar que tudo isso é obra dos teus dedos. Oh, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Mas o Senhor também é magnífico em nossos corações, em nossos relacionamentos, em nosso viver cotidiano, nos nossos projetos, nos nossos propósitos. És o Deus que tudo conduz conforme o teu querer. Então abençoa o teu povo reunido nesta noite, e ao toque do teu Espírito Santo que aplica a palavra do Senhor, possamos ver os frutos daquilo que foi semeado aqui. Todos os que precisarem, necessitarem de um cuidado especial, cheguem-se, venham, recebam a diretriz do Senhor. Há pessoas para isso preparadas, nós sabemos, Senhor. Então haja essa proximidade, essa empatia, e recebe, Deus, a nossa adoração e o nosso louvor, e continua a fazer desta cidade, região, deste estado, em todo esse país, um lugar para Cristo, esta cidade para Cristo. Agradecemos-te em nome do Senhor Jesus, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, a presença consoladora do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneça, agora e para sempre. Amém.